Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou já começar me apresentando então para vocês. Essa é uma live de aquecimento, né? Chamamos de live de aquecimento para chamar aí principalmente o público de jovens médicos, o público de médicos recém-formados ou que está no finalzinho da faculdade, para entrar em contato com esse mundo da fisiologia hormonal, da fisiologia do nosso organismo, né? E tudo que está envolvido realmente Oi, Vitor! Tudo que está envolvido realmente aí na metabolização dos nossos hormônios, né? E o nosso objetivo é mostrar para vocês que muito antes de fazer uma reposição hormonal, talvez a parte mais fácil da reposição hormonal seja a prescrição hormonal, né? Tudo que vem antes disso é que eu quero conversar um pouquinho com vocês, que é aquilo que realmente a gente tem que dominar para se diferenciar, tá? Então, me apresentando, meu nome é Ana Carolina, eu sou ginecologista de formação, então primeiro eu sou de Campinas, eu me formei na Unicamp, depois me formei em 2002, fiz residência em ginecologia e obstetrícia primeiro e na sequência também fiz residência médica em mastologia. Então hoje eu atuo também nessas duas áreas, né? Na ginecologia geral e na mastologia, então eu tenho também essa atuação aí com pacientes cirúrgicas da parte de câncer de mama e de doenças da mama. Tive a formação, né, normal, tradicional, convencional. Como é que é a minha história até chegar aqui, até chegar na longevidade? Então, algumas coisas no consultório, na prática do consultório, me chamavam bastante a atenção. Por exemplo, a gente tinha uma queixa muito frequente, muito recorrente ali, né, cuidando de mulheres, basicamente, que era a queixa de cansaço, um cansaço crônico, um acordar cansada, alterações de sono. Era muito claro para mim que essas situações aumentavam muito, por exemplo, quando essa paciente estava lá no climatério, entrando na menopausa, deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui, porque é Curitiba, né, gente? Então é calor, é frio, é tudo. Aí tava com frio, agora desliguei e fiquei com calor. E aí era muito nítido para mim que aquelas pacientes que estavam próximas da menopausa, ou aquelas pacientes que eu acompanhava de câncer de mama, que acabavam entrando na menopausa, e às vezes uma menopausa muito rápida, né, por conta do tratamento do câncer de mama, elas tinham uma queda assim, ó, de qualidade de vida exponencial, era uma queda muito rápida. E aquilo me chamava muito a atenção, no primeiro momento, ok, menopausa e tal, a senhora está um pouco acima do peso, vamos prestar atenção nessa alimentação, mas às vezes eu conseguia mudar isso, eu conseguia melhorar a alimentação da paciente, eu conseguia que a paciente fosse fazer um pouco de atividade física, eu conseguia que a paciente tivesse a sua própria nutricionista e os sintomas às vezes não iam embora, ou até pioravam. E eu não conseguia explicar aquilo, porque a gente olhava os exames laboratoriais, dentro das suas faixas de referência consideradas normais, e estavam normais, estavam dentro da faixa de referência laboratorial. Isso significava que aquele valor para aquela paciente era adequado, podia até estar na faixa de normalidade, mas era adequado? Muitas das vezes não. E eu não sabia, porque eu não tinha aprendido isso na faculdade, eu não tinha esse treinamento, eu não sabia, eu não conseguia identificar clinicamente esses declínios hormonais. Então isso foi me chamando muito a atenção, até que um dia, foi meu marido que inscreveu a gente no introdutório, né, no curso introdutório da longevidade saudável, principalmente ministrado pelo Dr. Ítalo Rachid, mas outros colegas lá também. E fomos lá, 2016, 2017, nem me lembro exatamente o nome, fomos lá fazer, né? Vamos ver o que tem de diferente aqui, vamos ver o que é essa fisiologia, vamos ver o que é esse declínio hormonal,
porque começando a assistir, né, algumas palestras específicas sobre esse assunto, a gente começou a conseguir observar clinicamente no consultório aquelas pacientes com algumas queixas e começou a conseguir explicar algumas coisas. Então a gente falou, opa, pode ser que isso daí faça sentido. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma prática da medicina, né, uma Ana Carolina antes da longevidade, antes do introdutório, mas na sequência a gente já emendou com a pós-graduação da longevidade, e uma prática clínica e uma Ana Carolina depois da pós e do introdutório. Ou seja, gente, realmente é uma visão que vocês têm que estar preparados para mudar completamente a prática clínica de vocês, tá? Muda a maneira como você enxerga o paciente, muda a maneira como você entende a queixa clínica daquele paciente, muda a maneira como você vai interpretar os exames laboratoriais daquele paciente e, principalmente, muda a maneira como você vai orientar, tratar ou, o que é nosso grande objetivo, prevenir doenças naquele paciente. Então hoje, mesmo quando eu atendo uma paciente com câncer de mama, por exemplo, eu não olho mais para aquela paciente apenas com a visão de doença. Essa paciente está doente, ela precisa ser operada, precisa fazer quimioterapia, Não. A minha visão é muito mais assim. O que aconteceu lá atrás? O que pode ter acontecido nessa paciente metabolicamente, hormonalmente, mentalmente, espiritualmente, que originou esse câncer? Então, ok, nós vamos tratar esse câncer, mas não vamos só tratar esse câncer. Paralelamente, nós vamos tentar recuperar a saúde dessa paciente. Olha que coisa impressionante, né? Ao mesmo tempo que você está tratando o câncer de mama, você vai tentar recuperar a saúde daquela pessoa, a saúde daquela mulher, a saúde daquele paciente. Tá? A ideia é a gente promover, a ideia é a gente orientar essa pessoa. Olha, aconteceu isso aqui, isso pode ter relação com o seu câncer, isso pode ter relação com a sua doença cardiovascular, isso pode ter relação com o seu Alzheimer. Enfim, não importa o que essa paciente vai chegar apresentando para vocês, né? Ou, melhor ainda, quando chega, para mim chega uma por mês dessa e olhe lá, né? Aquela paciente que não tem queixa, mas que ela já teve contato com essa medicina aqui, ou por alguém da família, ou por alguma colega, e ela vem para se prevenir. Então ela quer promover a saúde dela, quer prevenir doenças, porque o que a gente vê hoje, gente, chegando habitualmente no consultório? Aquela paciente que é o quadro clínico mais típico de aparecer aqui quase que todos os dias. É aquela pessoa que chega, acorda cansada, dorme mal, né? Acorda cansada, não tem disposição, não tem ânimo para nada, a memória tá ruim, ela não consegue focar, ela vem ganhando peso, ela perde massa muscular facilmente, ela se sente deprimida, ela se sente ansiosa. E aí, para cada queixa dessa, ela ganha um remédio. Então, ela ganha um antidepressivo, um ansiolítico, ela ganha um remédio para dormir, ela ganha uma estatina quando tem o colesterol alto, ela vai ganhar um pantoprazol, um prazol qualquer, tá? Porque daí já é muito remédio, né? Então é melhor usar um pantoprazol lá para diminuir e evitar a dor de estômago. Ela ganha mais lá para frente um remédio para pressão, para pré-diabetes, um diabetes, e aí vai aumentando, aí você pega essa paciente aqui que usa meia dúzia, 8, 10 remédios, né? Remédios, não são vitaminas, não são suplementos, não são hormônios, são remédios. E ela chega aqui, muitas vezes, com uma vitamina D de 15, com uma vitamina D de 10. Então, até quanto eu posso fazer dessa vitamina D com segurança? Chegou em 50, chegou em 60, chegou em 100, é tóxico para todo mundo? Será que aquele valor de 20, então a paciente está em 21, é bom para todo mundo?
Então é essa visão que a longevidade quer tentar passar, né, de uma maneira, claro, mais simplificada para os jovens médicos, para os recém-formados. Simplificada, mas não simplista, tá? Mas para esse jovem médico ter esse primeiro contato com a longevidade, esse primeiro contato com uma medicina mais preventiva, com uma medicina que promove a saúde, com uma medicina que não apenas vai dar remédio para um sintoma, tá? Não significa que em algum momento esses pacientes não vão ter que entrar em contato com algum remédio. Muitas vezes a gente precisa encaminhar para um especialista, né, específico em alguma coisa ou outra, tal. Mas é importante que a gente cada vez mais tenha, né, na nossa equipe, no nosso círculo, nas nossas referências, colegas que pensam da mesma maneira, tá? Então, entender o que é esse hormônio, de onde vem esse hormônio, o que esse hormônio precisa para ser produzido e agir de maneira adequada nos seus receptores, nas suas células, chegar no seu ponto de ação. Essa visão que a gente quer principalmente que esse jovem médico, né, ou que qualquer um médico tenha muito claro na sua cabeça, tá? Porque fazer uma receita, estradiol não sei quantas miligramas, progesterona não sei quantas miligramas. Gente, isso, sério, é fácil. Tem lá, você vai ajustando, a dose é de tanto a tanto, é fácil. A prescrição é fácil. Agora, você entender em que momento aquela paciente está, em que momento você vai repor hormônio, se você naquele momento realmente precisa repor o hormônio, mas você não pode corrigir as causas que estão relacionadas com esse declínio hormonal, tá? Então, isso é o grande entender que a gente quer para vocês. Durante o programa Jovens Médicos, ele vai ser um programa, vai ser explicado para vocês nas próximas semanas detalhes desse programa, tá? Mas é importante o quê? Que ele é um programa totalmente online, são vários módulos, esses módulos têm um resumo de todos os nossos principais hormônios, tá? E aí eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho para vocês aí dos meus 3 módulos, quer dizer, do meu um módulo que inclui 3 hormônios, tá? E aí a gente tem também, não é só hormônio, a gente vai falar, tem módulo sobre detoxificação, tem módulo sobre suplementação alimentar, suplementação nutricional, fitoterapia, tem módulo de saúde intestinal, muito importante hoje, né? A relação do intestino com todos os nossos hormônios, com todo o nosso equilíbrio hormonal, tá? Ou desequilíbrio hormonal. Então, tem módulo de estratégias metabólicas, tá? Então, tá muito interessante esse programa. E eu fiquei, então, responsável, né? E quero aqui aproveitar para agradecer a equipe da Longevidade Saudável, que idealizou esse programa, então, né? Como maneira de já ir trazendo para os jovens médicos, inclusive, a fisiologia do envelhecimento hormonal, tá? O que é normal, o que não é, o que é esperado, o que não é, tá? Em que momento a gente vai entrar com cada estratégia, tá? Então, essa é a nossa ideia lá, e a Longevidade, então, que idealizou esse programa, e eu fico muito grata de conseguir, então, participar desse programa que realmente pode mudar o futuro da prática clínica de vocês, tá? Então, o meu módulo é, basicamente, declínio gonadal feminino, tá? Então, toda a questão da climatério, menopausa, tá? Lá na pós-graduação, a gente entra em até outros conteúdos mais específicos, como endometriose, síndrome do ovário policístico, que daí no módulo de ginecologia, a gente consegue ter mais tempo e entrar nessas que são doenças muito frequentes hoje no consultório do ginecologista, né? E colocar a nossa abordagem integral do tratamento dessas doenças, mas ali no programa Jovens Médicos, então são aulas mais curtas, né, que nós resolvemos então enfatizar os principais declínios, tá? Então, declínio gonadal feminino, que a gente vai falar principalmente do climatério e da menopausa,
tá? Então eu já vou falar algumas coisinhas aqui, né? Não vou dar o conteúdo, obviamente, mas vou dar um spoilerzinho aí do que a gente vai falar nesses módulos, qual o conteúdo desses módulos, tá? É claro que lá depois, quando você se inscrever, você vai detalhar, vai ter detalhado ali todo esse conteúdo, tá? Nós vamos falar também sobre o declínio gonadal masculino, tá? E cujo principal hormônio é a testosterona, né? No declínio gonadal masculino. E vamos também falar sobre o hormônio do crescimento, o GH, tá? Que é aí talvez hoje um dos hormônios que tem muito tabu, né? A respeito do GH, do uso do GH, da prescrição do GH. Então, realmente, infelizmente, a gente incorreu aí, né? Houveram aí muitos usos inadequados de hormônios e isso acabou virando certo tabu em muitos momentos, né? Então, a nossa ideia é contextualizar isso, quebrar esses tabus, tá? E conseguir realmente mostrar para vocês o quanto o declínio hormonal, ele faz parte, ele é um pilar importante e fundamental na promoção da nossa longevidade, na prevenção de doenças e na nossa qualidade de vida. E daí qualidade de vida não só lá na melhor idade, tá? Mas em qualquer fase da vida. Porque hoje, infelizmente, a gente pega muitas mulheres aí de 20 e poucos anos, né? 30 anos, com situações como, por exemplo, infertilidade, cada vez aumentando mais. Vocês não observam isso, né? Cada vez mais casais com infertilidade. A gente observa um maior número de pacientes com endometriose, por exemplo, tá? Então, começam a gente observa, por exemplo, anticoncepcional, né? Mulheres usando aí anticoncepcional hormonal oral por longos e longos anos a fio, muitas vezes que começou lá com 13, 14 anos, sem a indicação da contracepção, mas porque apareceu uma acne aqui ou porque aumentou um pouco a queda de cabelo ali, e daí pronto, já ganha um anticoncepcional hormonal oral sem ter ideia do que isso faz na fisiologia hormonal da mulher e do que isso faz na modulação intestinal. Então, o que o anticoncepcional hormonal oral, sendo tomado todos os dias por anos a fio, vai levar lá ao aumento da nossa hiperpermeabilidade intestinal? Hiperpermeabilidade intestinal, Ana, eu nunca ouvi falar isso na faculdade. Eu também nunca tinha ouvido falar isso na faculdade, né? Eu fui ouvir falar isso pela primeira vez depois de muitos e muitos anos e já estava na longevidade, tá? Então, realmente a gente tem que estar muito atento nisso, porque o nosso equilíbrio intestinal, ele vai estar diretamente relacionado aqui com o nosso equilíbrio hormonal, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre, né, antes de entrar especificamente, tá? É isso aí mesmo, ó, cada vez mais homens com baixas taxas hormonais, elevação de estradiol, ficando sem libido. É isso aí mesmo, né? Porque se algo diminui, alguma outra coisa, no geral, vai subir aí. A gente tem que ter esse contraponto e essa visão, né? Então, antes de contextualizar um pouquinho sobre os 3 assuntos, né, específicos lá, eu quero falar um pouquinho quais são os pilares que a gente considera pilares importantes para a nossa longevidade e para o nosso próprio equilíbrio hormonal. Então, na verdade, esses pilares, eles vão agir na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e também interferem com a nossa produção hormonal, tá? Tanto que, antes de você fazer qualquer reposição hormonal, você tem que dominar todos esses pilares e o primeiro item da reposição hormonal tem que ser um cuidadoso ajuste do estilo de vida. Tá? É muito importante que realmente isso seja levado em consideração, tá? Então, esses pilares eu acho que é até meio óbvio para vocês aqui, né? Mas eu vou até recapitular. Então, o nosso primeiro grande pilar aí, tá? Não necessariamente está numa ordem de importância, tá? Nessa ordem de importância, porque todos eles interagem entre si, então, né? Eu vou falar não necessariamente na ordem.
Então, a alimentação, é claro, né? Porque o que a gente come hoje é uma comunicação direta lá com as nossas células. E aí, a partir do que você come, você pode ter nutrientes suficientes, proteínas suficientes, que vão ser a matéria-prima para, inclusive, a fabricação dos hormônios, né? Então é muito importante você ter um intestino bem calibrado nesse sistema para que você realmente possa estar absorvendo tudo que você precisa para ser matéria-prima dessa produção hormonal, tá? Então hoje, óbvio, o que a gente come pode nos inflamar, pode levar a gente a um estado de inflamação crônica de baixo grau, ou o que eu como pode ajudar no meu processo de detoxificação e anti-inflamação. Por quê? Inflamação é um dos nossos pilares importantíssimos. Todas as nossas doenças crônicas da velhice, do envelhecimento, elas vão ter em comum o quê? A inflamação crônica silenciosa. Doença cardiovascular, doença neurológica, câncer, doenças autoimunes. Todas essas doenças vão ter na sua base a inflamação crônica de baixo grau. E atualmente, na minha época não tinha, o Guyton não trazia isso, mas na minha época, agora o Guyton atual já traz a palavra inflamassoma. Então é importante que a gente realmente leve em consideração o inflamassoma e que a gente tenha domínio de tudo que leva o nosso organismo a se inflamar cronicamente e ter o domínio das estratégias, que aí vão ser estratégias nutricionais, vão ser estratégias de suplementação fitoterápica, vão ser nutracêuticos, sono, atividade física, e tudo isso você tem que dominar para poder saber se o seu paciente, inclusive naquele momento, está fazendo o melhor exercício físico para ele naquela fase da vida, né? Então você não vai deixar, ele vai ter o educador físico, ele vai ter o seu personal, ok, mas se não tiver, ou você precisa dominar isso para falar com esse personal dele, para conversar com ele, para poder orientar o que o seu paciente precisa, tá? Então é importante que a gente tenha domínio do inflamassoma, é importante que a gente tenha domínio de tudo que leva o nosso organismo a inflamar, e uma dos principais locais que abrem porta para essa inflamação crônica é justamente o intestino. E é óbvio que o que eu como vai interferir na minha permeabilidade intestinal, na minha imunidade, na minha produção hormonal e etc, tá? No meu humor, na minha ansiedade, né? É só começarem a reparar. Paciente com depressão, paciente ansioso, paciente com doença autoimune. Eu afirmo para vocês que quase 100% desses pacientes que chegarem para você não tem um hábito intestinal normal, não tem um hábito intestinal regular. Então isso é algo que vocês vão ter que perguntar para o paciente de vocês vão ter que entender onde é que está o problema, se é na digestão, se é na absorção, se é em tudo, se é algum remédio que está atrapalhando, que está alterando essa permeabilidade intestinal, e saber agir, porque às vezes, muito antes de repor, a gente tem que saber retirar o que está atrapalhando aquele organismo a funcionar, aquele hormônio a ser produzido, ou aquele hormônio de chegar no seu receptor. Que às vezes não é só a quantidade hormonal. Esse hormônio está chegando no seu receptor de maneira adequada? Está ativando esse receptor? Está ativando a sua via intracitoplasmática? Ou está chegando lá no núcleo, se for um receptor nuclear? Né? Então tudo isso é importante a gente ter em mente para daí a gente poder saber por onde a gente vai começar, tá? Então, vamos lá. Alimentação já falamos, até porque a alimentação influencia na nossa inflamação, e a inflamação está na base de todas as doenças crônico-degenerativas hoje. Então, manejar de maneira efetiva essa inflamação é extremamente necessário.
Aí nós já falamos do terceiro, né? Mais ou menos porque a questão intestinal, então ter um intestino bem modulado para que esse intestino seja uma barreira protetora contra a entrada aí de metais, ó, tem alguém falando de metais pesados, então, né, para que esse intestino realmente possa ter a sua parte imunológica efetiva, para que esse intestino, por exemplo, possa participar de maneira adequada da transformação hormonal. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, lá no enterócito, na célula intestinal, vocês vão ver isso lá no módulo daí de intestino, o enterócito, ele tem que estar absorvendo os nutrientes todos, magnésio, B6, complexo B, vitamina D, para que esse enterócito, triptofano, então aminoácidos, para que esse enterócito, por exemplo, fabrique serotonina. E a serotonina, que vai agir lá no cérebro como neurotransmissor, também é um precursor da melatonina, que além de ser um hormônio importante para a nossa qualidade do sono, também é um dos nossos mais potentes antioxidantes. A melatonina, vocês vão ver lá no módulo da melatonina, ela é importante para fazer uma varredura lá no nosso organismo durante a noite. Ela é importante para limpar outros receptores hormonais e fazer uma melhor ação com que os outros hormônios cheguem mais adequadamente lá naquela célula, tá? Naquele receptor. Então, não é só o hormônio do sono. E não adianta então eu vou tomar melatonina. Tomar 2 horas da manhã, tomar no horário errado, tomar sem esse intestino tá legal. Então, é olhar sempre, gente, o conjunto. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir atuar em tudo isso de uma vez só, porque às vezes é muita coisa para corrigir. E aí é onde tem que estar dominando toda essa cascata hormonal, toda essa hierarquia hormonal e tudo que influencia lá na produção hormonal, para justamente conseguir fazer o passo a passo e conseguir ir ajudando esse paciente a se recuperar e a recuperar a sua saúde, tá? Então, ok. Então, ter um intestino funcionante. Outra coisa, por exemplo, no intestino. Às vezes o paciente tem lá um hipotireoidismo, tá? Que pode ser um hipotireoidismo subclínico, porque ele pode estar com um TSH de 2, 2.1, 2.2 e está com um T3 livre baixo na periferia, e está com sintomas de hipotireoidismo, está com a temperatura matinal baixa. Então, tudo isso vocês vão aprender como identificar esses sinais clínicos, tá? E, por exemplo, se esse paciente está muito inflamado, então, né, o TSH do cérebro vai lá e produz T4 na tireoide, bem grosseiramente, tá? Esse T4 precisa ser transformado em T3, que é o hormônio realmente ativo lá, que vai entrar na célula no metabolismo. Praticamente todo o T3 produzido dentro da própria tireoide é utilizado pela própria tireoide, porque a célula tireoidiana é uma célula de um metabolismo muito alto. Então ela vai liberar lá na circulação uma quantidade de T4 e vou falar pro corpo, se vira com esse resto aí, tá? E aí eu vou ter lá, eu vou precisar de um fígado e de um enterócito bem funcionante para que eu consiga fazer essa transformação do T4 em T3. Se eu estiver muito inflamada, o que pode acontecer? Primeiro, eu posso ter um TSH normal e um T3 livre baixo, porque a inflamação atrapalha o hipotálamo e a hipófise de perceber e regular a liberação desse TSH. Então, se eu estou inflamada, a minha hipófise pode achar que tem T3 suficiente na periferia e não estimula, não faz o aumento de TSH. Por isso que muitas vezes você pode sim ter um hipotireoidismo subclínico ou uma deficiência de T3 periférica com um TSH absolutamente normal. Então a gente precisa entender isso também. E qual é o momento de entrar com reposição de hormônio tireoidiano e qual é o momento da gente tentar interferir nas causas que estão impedindo, por exemplo, a inflamação desse corpo produzir esse T3, tá? Então, às vezes, um fígado intoxicado, porque o paciente toma 10 remédios, ou porque o paciente bebe, porque o paciente se alimenta mal, um intestino todo hiperpermeável, com produção de autoanticorpos, com autoimunidade. Pronto. Não tá lá TSH, tá transformando T4, não tem T3, tá? Ou o paciente está com metal,
o excesso de metais pesados, né? Alumínio alto, a gente pega alumínio alto aqui praticamente todo dia. Pacientes querendo engravidar, por exemplo. Esse receptor não tá bom, não tá funcionante, né? Então a gente tem que ter estratégias para melhorar isso daí. Então eu já falei alimentação, inflamação, intestino, né? Intestino não é só corrigir com probiótico, tá, gente? Muito importante isso. Probiótico tem com certeza o seu lugar, a sua função, mas não é só dar probiótico e achar que está tratando o intestino, tá? Então é importante a gente ter esse módulo da inflamação e do intestino. Atividade física, claro, né? Então, óbvio, como eu já falei, não tem como você ter longevidade, como você ter autonomia. Ontem eu assisti aí um filme no Netflix aí, que tava a Jane Fonda, com 80 e tantos anos, e a mulher, assim, esbanja saúde. Eu não sei se vocês são da época da Jane Fonda, mas uma das mulheres mais lindas do mundo, e ela tinha um programa muito antes de todos esses programas online, ela já tinha um programa que era vídeo, né? Na época você comprava vídeo cassete, um programa de exercício físico, né? Era Jane Fonda e Robert Redford no filme. Ele já tá um pouquinho mais acabadinho, mas tá bem ainda. Mas ela continua lindíssima, né? Continua com uma postura extremamente ereta e ela anda com uma pessoa de 40 anos, né? Então, é muito interessante a gente observar realmente esse efeito da atividade física. Você pode tomar todos os hormônios da face da Terra, você pode estar com tudo em dia. Se não tiver atividade física programada aí para fazer a longo prazo, atividade física resistida, vai ter um momento que vai ter mais cardio, mas assim, a base é a nossa atividade física resistida, tá? Então é muito importante a gente ter essa questão da atividade física, o momento que aquele paciente tem. Muitas vezes você não vai poder mandar o paciente para atividade física na primeira consulta, porque ele está tão acabado, ele está tão cansado, ele está tão destruído, ele está tão fadigado, que ele não vai fazer. Então, às vezes, você vai ter que recuperar um pouco ele antes, para daí você chegar e falar assim, agora vamos lá, agora é a hora da atividade física, tá? Então tem que ter também Nossas Noites, esse filme mesmo. Tem que ter mesmo essa percepção do momento que o paciente tá? Para saber e também entender quem é esse paciente, né? Qual o momento da vida dele, para saber se você vai pegar mais pesado ali com ele naquele momento ou se você vai pegar mais leve, para ter aquele paciente ali junto com você, porque essas correções aqui, gente, a gente não faz em uma consulta, a gente não faz em consulta de 15 minutos, né? A gente não faz tudo isso da noite pro dia. Então é muito importante também que a gente já, desde a saída da faculdade, a gente já reveja essa questão da relação com os convênios, o tempo que vai ser a nossa consulta, qual vai ser o modelo da nossa consulta, quanto tempo a gente vai dispensar com esse paciente, né? Porque hoje, muitas vezes, eu fico 2 horas com o paciente e acho pouco. Às vezes eu acho pouco, né? Eu já mudei muito a minha maneira de atender no consultório. A primeira consulta é assim, volta tanto tempo assim. Hoje, normal, assim, eu tendo a realmente ter até o pedido de exames cada vez mais personalizado, tá? E isso com certeza é uma coisa que vocês vão experimentando, mas uma coisa eu já digo para vocês, não tem como, você pode ser a melhor pessoa do mundo, ter estudado tudo, não tem como você fazer isso aqui em 10, 15 minutos, tá? Hoje eu atendo 3, 4 pacientes numa manhã e eu fico às vezes muito mais exausta, muito mais cansada do que quando eu atendia 12 de convênio. Então, você tem que exigir muito mais do seu raciocínio clínico o tempo todo, né? Mas é claro que quando você recebe uma mensagem ali ou quando a paciente volta, né, na consulta seguinte, dizendo que tá melhor, tá mais animada, tá menos ansiosa, o intestino melhorou, ela tá dormindo, ela começou a fazer exercício, não tem nada que pague você escutar realmente uma melhora clínica desse tipo. Não tem, gente, tá? É claro, nem todo mundo melhora rápido, nem todo mundo melhora de cara, depende muito do tempo que essa paciente ficou estragando os seus hormônios, né? Brigando com os seus hormônios, mas enfim, no geral, não tem nenhum preço que pague você pegar essa paciente depois e escutar que ela tá mais disposta, que ela tá bem,
que ela voltou a ter um propósito de vida. E aí vai mais um pilar, tá? Propósito de vida. Qual é o motivo pelo qual você acorda de manhã? Então eu acordo de manhã, eu vou trabalhar feliz, né? Como eu vi ontem um vídeo do Miguel Falabella, que uma colega postou. Ele não é um workaholic, ele é um work lover. Então, ele tem a responsabilidade de trabalhar, ele trabalha bastante, todos nós aqui trabalhamos muito, né? Com certeza trabalhamos muito, mas a gente tem que ser amante do nosso trabalho, a gente tem que gostar, tem que amar muito aquilo que a gente faz, a gente tem que amar muito aquele paciente, a gente tem que segurar na mão daquele paciente, a gente tem que sentir aquilo junto com aquele paciente para a gente entender esse momento que ele tá? E muitas vezes fazer o paciente voltar a enxergar o seu propósito de vida é talvez o pilar dos pilares aqui, tá? Então o que faz esse paciente acordar todas as manhãs, né? Estimular o convívio social, algo que a gente teve completamente retirado aí, né? Os idosos principalmente, retirados da sua vida aí nos últimos dois anos e pouco, né? Então, para quem já ouviu falar, por exemplo, das Blue Zones, das zonas azuis que nós temos no planeta, né? Hoje acho que são 5 Blue Zones. Então são áreas no planeta que tem uma grande concentração de centenários. Então tem um lugar na Sardenha, na Itália, Loma Linda na Califórnia, Okinawa no Japão. E aí eles foram buscar o que esses lugares tinham em comum que realmente levavam a ter um maior número de centenários com qualidade de vida nesses lugares. E não encontraram grandes diferenças na questão da alimentação, embora, claro, a grande maioria eram lugares agrícolas, então muitos deles plantam e comem localmente, então tem realmente um tipo de alimentação muito mediterrânea, tá? Então, a questão alimentar, isso aqui era muito parecido entre eles, né? Mas tem outros lugares no mundo que também tem lá a alimentação à base de alimentação mediterrânea. E por que esses lugares não tinham tantos centenários? Então eles observaram que uma coisa que tinha em comum desses centenários era o convívio social deles. Então todos eram idosos que tinham um grande propósito de vida, então ou alguma função familiar, ou continuavam trabalhando, davam aula, né, eram assim, do bairro, assim, como fala, tipo, presidente da associação de bairro. Então, cada um desses idosos tinha um propósito de vida bem estabelecido, mesmo que tivesse 100 anos. Então, isso é importante e isso tem que ser abordado na consulta também, tá? Bom, e aí, claro, o sono, sem dúvida alguma, né? Já falei um pouquinho ali, mas o sono vai ser um pilar muito importante. Então, a gente tem que perseguir junto com o nosso paciente, e aí para o sono não adianta só suplementar a melatonina, né? Realmente você tem que pensar o que pode estar atrapalhando esse sono, conversar sobre a higiene do sono, ver se tudo que está ok nesse intestino está absorvendo bem, se tem B6, se tem magnésio, se tem vitamina D, etc. Tudo que pode então interferir nesse sono, se tem celular, se tem TV, se está num lugar claro, se está estressado, tá? Então é importante sim que a gente nesse contexto, corrija os demais fatores que podem atuar nesse sono. É claro, como eu disse, não vai ser da noite para o dia, aos pouquinhos a gente vai ter que ir fazendo o paciente entender coisas que às vezes ele nem imagina que podem atrapalhar o sono dele, como, por exemplo, excesso de carboidratos à noite, né? E aí já entrando um pouquinho lá no hormônio do crescimento, quer destruir o hormônio de crescimento, quer declinar esse hormônio mais rápido, é comer tarde da noite, e com uma refeição com grande quantidade de carboidrato, principalmente carboidrato simples, tá? Então você tem que saber, né? Infelizmente a Faculdade de Medicina não nos dá essa base na questão da nutrição muitas vezes, tá? Então a gente tem que começar a entender isso, o que esse paciente está comendo, a gente tem que perguntar, a gente tem que saber o momento de ter um nutricionista. Aliás, tenham nutricionistas, né, na equipe de vocês, porque a gente não vai conseguir fazer uma medicina de longevidade de qualidade sem ter um bom nutricionista na equipe, tá? Então isso é importante também. Ajudar o paciente nesse controle do estresse, tá? Também é muito importante. Então manejar, porque claro, todos nós vamos ter estresse, a gente já entendeu isso, né? Mas ajudar o paciente a manejar, controlar,
estratégias para esse manejo vão ser muito importantes. E aí, né, por último, mas não menos importante, porque na verdade tudo isso interfere lá o nosso equilíbrio hormonal. Então, hoje, boa parte das doenças estão relacionadas ou aumentam à medida que a gente começa a declinar os nossos hormônios, tá? Até os 25 anos, no geral, a gente está numa fase catabólica. Numa fase anabólica. A gente está construindo, a gente está depositando. Entre 25 e 30 anos, a gente tem ali mais ou menos um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo. E após os 30, 35 anos, ou dependendo do que você, né, dos seus hábitos de vida, do seu estilo de vida, das escolhas que você fez nos anos anteriores, esse catabolismo pode começar até antes, tá? Mas em geral, entre 30 e 35 anos, a gente entra numa fase de catabolismo. Ou seja, a gente vai retirar da conta muito mais do que a gente vai depositar. E aí é uma fase de grande atenção, porque é justamente a fase onde já começam a ocorrer os grandes declínios hormonais, tá? Então, vamos falar um pouquinho da mulher, da questão até deixei aqui algumas coisinhas para não esquecer de falar, né? Então vamos contextualizar um pouquinho o declínio gonadal feminino, tá? Começa na menopausa, Ana? Não, começa muito antes. Como eu falei, em algumas situações já lá com 35 anos, que não é justamente a fase onde a fertilidade da mulher também declina rapidamente, né? Então, justamente, a gente tem que enxergar hoje o climatério e a menopausa como um problema de saúde pública. São mais de 100 mulheres na menopausa ou no climatério, tá? Muito mais, né? Porque esse valor de 100 milhões, gente, era do último censo nosso, que é lá de 2010. Então, com certeza, esse valor está muito mais, porque a nossa expectativa de vida aumentou, sendo que a idade que a gente entra na menopausa, ela permanece muito constante há muito tempo, tá? Então, a gente entra ali por volta de 50 anos, embora essa é uma outra coisa que cada vez aparece mais no consultório, então menopausa precoce. Hoje, a última paciente que eu atendi aqui antes de começar a live, tá? Paciente que hoje tem 63 anos de idade, que entrou na menopausa com 43, então 20 anos atrás, entrou precoce, a mãe dela já tinha entrado precoce. Ela me contou que ela tinha até vergonha de contar para as amigas dela que ela tinha entrado na menopausa, porque ela falou, ninguém das minhas amigas estava na menopausa, e eu entrei na menopausa, e foi uma fase que eu percebia minha qualidade de vida muito ruim. Eu tinha ondas de calor, eu não dormia, eu tinha dor nas juntas, então aí já atende para todos os sintomas, tá? Dor na junta. Então o paciente pode ir lá no ortopedista, no reumatologista, e é climatério e menopausa. Se é uma paciente esterectomizada, você pode não ter essa referência da menstruação, esse parâmetro da menstruação, por exemplo, para saber se ela está entrando ou não na menopausa, tá? Então a gente tem que estar de olho em sintomas que podem ser secundários. E nem sempre a paciente também chega com esse quadro clínico da onda de calor típica. Ela pode ter várias outras coisas e não ter a onda de calor. A onda de calor é uma das mais frequentes, mas ela pode não ter, tá? Então, essa paciente conseguiu, graças a Deus, tinha um colega na época que acompanhava, que falou, não, é muito precoce, você tem que fazer reposição. Nesse tempo, ela passou todo tipo de reposição, oral, transdérmica, implante hormonal, até que uma determinada vez, o ginecologista dela, sei lá, não estava aí, foi num outro colega que falou para ela, não, imagina, ela já está repondo hormônio há muito tempo, tem que suspender, é muito perigoso. Ela passou 8 meses sem reposição hormonal, com medo. Foram os piores 8 meses da vida dela. Isso foi relato da paciente hoje, atendi hoje essa paciente. Foram os piores 8 meses da vida dela. Aí ela falou, não dá, não tem sentido, tá melhor. Paciente que trabalha todo dia, tem uma empresa, vai para a empresa. Uma paciente que é casada, acabou de ter neto, né? Ela quer continuar com essa qualidade de vida, quer continuar ativa, sempre foi muito ativa. Ela falou, de repente tive um apagão, fiquei um tempo sem memória, não sei o quê. Várias coisas nesses 8 meses aí que ela ficou sem reposição. E daí, desde então, ela voltou e não ficou mais sem a reposição hormonal, tá? Então, não importa se é transdérmica, se é implante, né? Isso são detalhes que são discutidos lá mais adiante, mas é importante a gente, então, lembrar de toda essa cadeia hormonal. Por exemplo, climatério, ou paciente com infertilidade, ou paciente com síndrome do ovário policístico,
Como é que está o paciente pós-Covid? Como é que está a mitocôndria dessa paciente? Como é que está a mitocôndria dessa paciente? Então lá na fisiologia nós vamos relembrar. No declínio gonadal masculino, feminino, nós vamos relembrar aonde é que é feita a esteroidogênese, gente. Dentro da mitocôndria. Então se eu tenho uma mitocôndria estressada, com um monte de remédio, com não sei o quê, como é que eu vou fadigada porque falta nutriente, porque eu tô estressada, porque eu não durmo, blá, blá, né? Essa lá vai ficar salva assim, tá, gente? Vai ficar 24 horas, depois a longevidade vai editar e ela vai ficar no feed. E deve ir pro YouTube também depois. Onde é que eu tava? Na mitocôndria, tá? Então, assim, o que essa mitocôndria precisa para funcionar? Então, eu tenho, por exemplo, colesterol para fazer a minha esteroidogênese. Nós vamos ver lá na aula. Detalhes dessa esteroidogênese. Quais são os nutrientes mais importantes? Então, por exemplo, eu preciso de uma molécula M lá nas minhas enzimas que participam da esteroidogênese. O M vem do ferro. Se a paciente está com ferritina de 5, será que ela está conseguindo ter uma boa esteroidogênese? E aí adianta só dar hormônio? Não. Eu tenho que olhar toda essa cadeia hormonal, tudo que está envolvido nessa produção hormonal. E o receptor, como é que tá? Tá cheio de metal? Tá cheio de outros remédios? Tem uma doença autoimune? Tá? Então, muito importante, a gente sempre, toda paciente que você vai atender, você vai fazer esse exercício na sua cabeça, de ver a esteroidogênese, de ver o que está interferindo ali, de ver o que eu tenho que retirar. Então, primeiro eu vou retirar o que está atrapalhando. Depois eu vou reparar. Só depois é que eu vou pensar em repor. Tá? Isso vai para o intestino também. Só depois é que você vai repor probiótico. Primeiro você retira, depois você repara essa mucosa intestinal. Então você repara essa produção hormonal, você repara esse receptor hormonal. E aí é que você vai colocar o hormônio. Porque aí, gente, ele vai realmente florescer. Ele não vai pegar uma via metabólica ruim. Né? Estrogênio, nós vamos falar lá das vias metabólicas do estrogênio. Tá? Então não é todo estradiol que vai chegar lá no receptor proliferativo da mama e vai estimular um câncer de mama. Nós temos metabólitos cancerígenos e metabólitos protetores. E nós temos nutracêuticos e temos estratégias para estimular mais uma via anticancerígena ou, por exemplo, se eu estou muito inflamada, eu vou estimular a via pró-cancerígena, tá? Então, mais uma coisa que tem que ter em mente aí, tá? Então, em relação ao declínio feminino, basicamente isso que eu queria falar, que ele vai aparecer para todas as especialidades médicas, porque é um problema de saúde pública, tá? E aí você tem que estar atento, porque você pode ser ortopedista, você pode ser dermatologista, você pode ser cardiologista, não, cardiologista então, né, neuro, tá? E é importante a gente estar atento, hoje num conteúdo muito atual que a gente tem sobre a janela de oportunidade, tá? Então nós já temos estudos bem definidos, bem atuais, tá? Nós vamos entender lá no programa por que, da onde veio esse tabu, né, da relação do câncer de mama com a reposição hormonal, ou de cânceres com a reposição hormonal, tá? Então nós vamos lá entender bem certinho da onde veio esse tabu, por que esse tabu já caiu por terra, mas ainda continua na cabeça de muitos colegas, mas nós vamos entender isso com estudos científicos tudo nos últimos 2-3 anos, tá? E aí a gente vai desmistificar isso e entender como fazer isso de maneira segura, tá? Que mais? As vias de reposição, então tudo isso a gente vai entrar mais em detalhes lá, obviamente, não é nem ético a gente falar disso aqui, mas só para dizer para vocês isso daí, tá? Aparece para todo mundo, para todas as especialidades. Ah, janela de oportunidade, era isso que eu queria falar. Então hoje já tem estudos muito consistentes mostrando que a gente tem uma janela de oportunidade, onde essa paciente vai se beneficiar mais com a reposição hormonal. O ideal, na verdade, já tem estudos hoje mostrando que o ideal é a gente começar seja reposição ou seja correção, no climatério, antes mesmo dessa paciente entrar em menopausa, tá? E aí você só continua
faz a continuidade desse trabalho quando ela entrar realmente em menopausa. Aí você consegue realmente a diminuição importante das doenças cardiovasculares, que matam muito mais que o câncer de mama. Tem um estudo que mostra isso em figura, a gente vai mostrar lá. E também as doenças neurológicas, né? Inclusive Parkinson, Alzheimer, tudo, tá? Porém, se você deixar passar muito mais de 10 anos da entrada dessa paciente na menopausa, aí você pode até, em alguns casos, se não fizer isso com muito cuidado daí, tá? Você pode até prejudicar e aumentar o risco dessa paciente. Então, janela de oportunidade é muito importante, tá? Bom, declínio gonadal masculino, tá? A gente ainda tem muitas vezes aquela visão de que a testosterona é aquele hormônio que vai deixar a pessoa fortuna, que a pessoa vai ficar grande, vai ficar cheia de pelo. Gente, tira isso da cabeça, tá? A gente vai ver lá a importância da testosterona pro humor do homem. Eu tô falando mais, claro que a gente vai falar da testosterona na mulher também, mas não tem como eu falar tudo aqui, né? Que eu já tô começando a ficar quase chegando no final da live e ainda queria falar um montão de coisa. Mas focando mais a testosterona no masculino, só para dar um spoiler aí do declínio masculino, né? Então, a gente tem a testosterona interferindo no humor do homem, interferindo na tomada de decisões, interferindo na produção e qualidade de espermatozoides, e aí muito isso em equilíbrio com o próprio estrogênio, tá? Porque às vezes tem testosterona alta, mas também tem estrogênio alto, por exemplo, então a gente tem que equilibrar isso daí. A gente tem a testosterona como função cerebral e função cardiológica no homem, então a gente vai ter uma grande quantidade de receptores hormonais, receptores de testosterona no coração e no cérebro. Então, se ele só agisse para ficar fortão, para produzir espermatozoide, só ia ter receptor aonde? No músculo e no testículo. Mas não é isso que acontece. Mesma coisa lá do estradiol, por exemplo, na mulher. Onde é que você tem receptor de estradiol? No osso, no músculo, no cérebro, no coração, não sei o que, entendeu? No fígado. Então, se tem receptor, tem algum tipo de ação naquele lugar, tá? Então é muito importante hoje, por exemplo, o declínio gonadal masculino, o homem com a testosterona baixa, é um grande fator de risco para aumento de doenças cardiovasculares, tá? E aí, você, depois que corrigiu tudo, obviamente, você vai entrar com reposição quando necessário, você previne mais doença cardiovascular do que você previne com estatina, por exemplo, tá? Dr. Gustavo Rodrigues passou por aí, cardiologista que dá aula lá e não me deixa mentir aí, tá? Então é muito importante a gente ter tudo isso em mente quando a gente vai atender aquele homem e pensar nas queixas que ele está apresentando ali, tá? E esse homem com testosterona baixa também vai aparecer em diversas especialidades médicas, tá? Até para o psiquiatra ele pode aparecer. Então, hoje é muito importante que o psiquiatra, então, gente, não importa a especialidade que vocês pensem em fazer aí saindo da faculdade. Essa visão vale para qualquer especialidade médica, tá? Por quê? O homem não vai falar assim, acho que estou com a minha testosterona baixa, vou num sei lá quem, né? Porque nem tem. Não é isso que vai acontecer. Ele não está conseguindo tomar decisão, ele está com a libido baixa, ele está com o humor alterado, ele está com aumento de risco cardiovascular, ele ganhou gordura abdominal. Então ele vai aparecer em diversas especialidades médicas. Vai aparecer no ortopedista, vai aparecer no cardiologista, vai aparecer no nutrólogo, vai aparecer, entendeu? Então, no urologista, no médico de infertilidade, tá? Então, não importa a especialidade que vocês vão fazer, isso aqui anda junto com vocês o tempo todo na especialidade que vocês forem escolher, tá? E aí, por último, eu falo lá um pouquinho do GH, hormônio de crescimento, que realmente esse é um hormônio que o paciente tem que merecer muito, né? Para poder, então não basta querer, tem que poder, tá? Normalmente ele é aí um dos últimos hormônios que a gente coloca na escala da hierarquia hormonal, não porque não é importante, mas porque todo aquele estilo de vida tem que estar reparado antes da gente pensar em fazer uma reposição hormonal, tá? Tem um estudo aqui de 1990, do New England, tá, gente? Eles pegaram homens com 60 anos e fizeram ali, sem mudar nada no estilo de vida daqueles homens, e deram hormônio de crescimento
tá? Numa dose que não foi uma dose alta, por 6 meses. E o que eles observaram depois de 6 meses? Que aqueles homens que receberam o GH, o hormônio de crescimento, eles pareciam mais jovens, ou os outros pareciam mais envelhecidos. Eles tinham perdido peso sem nenhum tipo de mudança no estilo de vida. Então imagina quando isso é potencializado pela mudança do estilo de vida, tá? E aí ele conclui o estudo, em 1990 ele já falava isso pra gente. Ele conclui o estudo com a seguinte frase, eu quero até ler a frase para vocês, tá? E essa frase, na verdade, de GH, a primeira vez que foi falado isso pelo Dr. Haben foi em 1959. O GH serviria a uma maior função na prevenção das mudanças catabólicas do envelhecimento do que na produção de indivíduos grandes. Porque essa hoje é a principal indicação de GH que a gente vê por aí, né? Para o crescimento. Então, meninas com baixa estatura, meninos com baixa estatura usando GH lá com 9, 10, 11 anos para poder atingir a estatura, tá? Ou quem não tem hipófise, fez cirurgia, enfim. A gente vê muito pouco GH, a gente não sabe dominar o GH, a gente tem medo do GH, porque a gente não domina a fisiologia dele. Então o GH é um dos poucos hormônios que, na verdade, o mecanismo de ação dele não é direto no hormônio. Ele vai para o fígado, ele vai ser transformado nos growth factors, nos IGFs, né? O do fígado é o IGF, tá? Que é o Insulin Growth Factor. E aí é que vai ter a sua ação lipolítica, a sua ação de produção muscular, de síntese proteica, tá? Então é importante a gente ter isso em mente e é importante a gente saber que doses fisiológicas, quais são essas doses fisiológicas e de que maneira evitar esse declínio hormonal e utilizar realmente os hormônios aí ao nosso favor, porque hormônio é vida, hormônio é atitude, hormônio não tem como a gente ter uma qualidade de vida sem a gente realmente ter em equilíbrio esses nossos hormônios. Então, estou estourando aqui meu tempo, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, não tive tempo hoje de responder nenhuma perguntinha aí, tiveram vários comentários, agradeço bastante a participação de todos vocês, espero ter conseguido estimular vocês a querer saber mais e mais sobre a hormonologia e fico à disposição, o meu Instagram pessoal é doutora Ana Carol Machado, então se quiserem me mandar alguma pergunta, tiver algum questionamento, alguma dúvida, fico à vontade lá no Instagram, tá? Através da longevidade também vocês conseguem me achar e espero vocês lá no meu módulo dos programas Jovens Médicos, tá bom? Doutor Ítalo, um grande beijo, obrigada pela oportunidade e vou salvar a live aqui então. Pessoal, boa noite para vocês, até a próxima oportunidade.